nunca mais vou brigar pra ver quem que vai lavar a louça aqui em casa. Bem-vindos ao canal É o Bicho, eu sou a Tia Mari, pra quem não me conhece. No canal aqui a gente fala sobre saúde na Alemanha, sobre os animais, sobre os bichos e sobre cultura alemã. E hoje eu queria falar um pouco sobre lavar a louça na Alemanha. E lavar a louça, que é uma atividade cotidiana normal, ela pode resumir muito sobre a cultura dos dois países, sobre a diferença cultural entre o Brasil e a Alemanha. Simplesmente o fato de você lavar a louça, a forma como você lava a louça, pode definir muito bem um pouco das duas culturas. E eu queria aproveitar o tema para falar um pouco sobre por que eu acho, a minha concepção, por que a Alemanha é rica e o Brasil é pobre, tá? Eu acho que existe intrínseco nesse pensamento muitas questões culturais que são aprendidas desde pequena, que são passadas de pais para filhos e que nas atitudes cotidianas a gente pode perceber por que a Alemanha é rica e por que o Brasil é pobre, e através do simples fato de lavar a louça a gente pode perceber um pouco disso, e eu vou explicar para vocês por que nesse filme. Fica com a gente. Para quem não sabe, o jeito que o alemão lava a louça é bem diferente do jeito que o brasileiro lava a louça, tá? Eu vou deixar aqui em cima um link de uma amiga minha que tem um canal bem legalzinho e ela tem um vídeo, e nesse vídeo ela explica certinho como que o alemão faz para lavar a louça. Eu não vou mostrar para vocês porque isso vai dar muito trabalho e eu nem quero lavar a louça porque eu comprei uma máquina de lavar a louça. Eu nem quero mais lavar a louça na mão e muito menos do jeito que os alemães lavam a louça. Mas, explicando assim de forma resumida, o que eles fazem? Eles enchem uma bacia ou então a própria pia de lavar a louça, eles enchem de água quente, jogam um sabão, não é o nome disso, detergente, lá dentro e pegam a comida que tá lá grudada no prato, amolecer com essa água quente e aí passam só um paninho, às vezes nem a esponja, às vezes é só um paninho assim e já tiram e nem tiram a água desse prato, já deixam assim escorrer no escorredor esse sabão, e aí depois eles pegam um pano mesmo e eles já vão tirando, vão secando a louça e vão tirando esse sabão com um pano, sei lá. E aí o brasileiro naturalmente acha que isso é muito nojento. Por quê? Primeiro porque você não fica esfregando, né, para tirar a sujeira, você é só com água quente mesmo, e depois eles não passam uma água para tirar aquele sabão, então fica meio que com sabão o prato, né? E aí o brasileiro pensa, eu vou comer depois sua comida com sabão, né? Então não é muito higiênico. Só que no pensamento do alemão, ele tá economizando água, entendeu? Porque quando você abre a pia e deixa escorrendo a água, e passa o sabão e depois você passa de novo o prato para tirar o sabão e escorre mais água e aí vai pegando outro prato e sabão e depois bota água para tirar o sabão, então a água vai escorrendo, então você está gastando muita água, então você não está economizando. E então eu estava falando sobre isso com um amigo meu do trabalho esses dias. Por quê? Porque eu estava muito feliz por causa da máquina de lavar louça nova, e aí eu chamei os amigos aqui em casa pra gente fazer uma festa, pra gente comer bastante, sujar bastante louça e lavar a louça na máquina de lavar louça. Enfim, fico tão feliz que eu tô com a máquina de lavar louça, né? Mas, e aí eu tava conversando com esse meu amigo e tava falando sobre as diferenças culturais, né? Como que no Brasil a gente lava a louça e como que na Alemanha a gente lava a louça. E por que é tão diferente? E aí eu soltei, assim, no que eu estava explicando para ele a diferença de lavar louça, eu acabei soltando alguns conteúdos de diferenças culturais que nem eu sabia que eu sabia disso, mas que me fez repensar como que o simples ato de lavar a louça pode representar diferenças culturais
muito grande entre uma sociedade e a outra. É, Quando a gente pensa lavar a louça na Alemanha, o que tem em Vordergrund? Vordergrund seria o que tem de principal, qual é a principal ideia quando você vai lavar a louça na Alemanha? A principal ideia é vamos economizar a água. Eu acho que isso tem a ver com a tradição da Alemanha, não só de economizar depois da guerra, como também durante a guerra, durante a Segunda Guerra, não tinha muita água. Então, você não pode ficar simplesmente gastando água. E, além disso, água é caro, né? Então, você não pode ficar desperdiçando. Então, a ideia que existe por trás de praticamente tudo que você faz na Alemanha, e aí lavar a louça resume isso, vamos economizar água. Então, não importa se aquela água, às vezes, tá meio nojenta lá e suja, mas depois eles trocam a água também, se tá muito suja, né? Mas o mais importante é que você não deixe a torneira ligada e a água fique escorrendo o tempo todo, porque isso não tem sentido, entendeu? Isso não é umweltfreundlich, não é tipo, como é que fala isso? Não é amigo da natureza isso. Agora, quando você está falando da cultura brasileira, o que está em Vordergrund, de novo, qual é a primeira ideia que você pensa quando você vai lavar a louça? Que tem que ficar tudo limpinho, gente. Porque a cultura brasileira é a cultura do limpinho, é a cultura do cheirosinho, ó. Tá todo mundo dançando, tá todo mundo no carnaval lá, mas tá todo mundo cheirosinho, tá todo mundo limpinho. Isso é o mais importante, né? O brasileiro adora tomar banho, adora água, adora desperdiçar água, pegar a mangueira e limpar o calçadão da frente da casa com a mangueira, desperdiçar bastante água, mas deixar tudo bem limpinho. Isso que é o mais importante. Então, não importa se você vai primeiro passar o sabão e depois você vai ter que enxaguar cada uma das peças e que você vai gastar de repente o dobro ou 3 vezes de água que você gastaria se você botasse isso num balde ou enchesse a pia de água e usasse essa mesma água. E, além de tudo, vai deixar o sabão e não vai tirar o sabão? Isso é nojento, isso não é higiênico. Depois você vai comer o sabão, entendeu? Então, a cultura brasileira, quando ela está pensando no limpinho, ela não está pensando em economizar. E agora vamos falar sobre ser rico e ser pobre, que isso é um tema bem interessante, é uma coisa que eu tenho observado desde que eu cheguei aqui na Alemanha e até hoje, e que eu acho muito interessante. Então, a cultura alemã, ela tem essa coisa do vamos gastar naquilo que é necessário, entendeu? Então, por exemplo, um cara de business que é, sei lá, um dono de uma empresa, ou então um diretor de uma empresa, todo arrumadinho, com seu terninho, andando de bicicleta para o trabalho, porque ele não mora muito longe do trabalho, então não tem por que ele pagar um trem ou pagar um ônibus para poder ir para o trabalho. Se ele pode ir de bicicleta, além de tudo, ele vai estar fazendo um exercício, fazendo um movimento, e isso é bom para a saúde dele e também não precisa usar carro, ele pode até ter carro em casa, mas ele deixa em casa que não precisa ir trabalhar de carro e ele pode ir de bicicleta. E chegar de bicicleta no trabalho não tem nada a ver com o fato de ser rico ou ser pobre. Então, aí esse cara, esse diretor da empresa que foi todo arrumadinho de terno e gravata de bicicleta para o trabalho, depois do trabalho ele vai fazer Feierabend. Feierabend é uma palavra interessante porque é utilizada aqui para quando você termina o trabalho, você vai festejar a noite, você vai festejar o depois do trabalho, que eles chamam de Feierabend, né? E você sai e aí você quer tomar, vamos supor, uma cervejinha. Então, o alemão, ele pega e compra uma cerveja num restaurante, num supermercado, ou sei lá, numa vendinha, e leva dentro da bolsa, aí ele vai no parque, senta no parque e bebe essa cervejinha que ele tira da bolsa dele, tá? Essa cerveja custou o preço de uma cerveja de um supermercado. Ele não precisa sentar num bar, pagar um garçom, ser servido e beber, entendeu? Tudo isso tem gasto, tudo isso é mais caro, tá? Mas o cara é dono de uma empresa, por que ele vai levar uma cervejinha na bolsa e abrir num parque sentado e beber, entendeu? Que pobreza! Essa é a mentalidade do brasileiro.
O alemão, ele economiza nas pequenas coisas do dia a dia, para depois ele juntar esse dinheiro no final do ano, fazer uma grande viagem. E o brasileiro não, o brasileiro ele não economiza normalmente tanto e acaba gastando nas coisas do cotidiano. Então a gente vê muito assim, brasileiro adora festa, então tem as festas de criança que faz todo ano. Então criança assim com 1 ano, 2 anos, tem uma festa grande, que ela nem vai lembrar, porque é uma criança muito pequena, mas aí tem aquela festa, aí tem um Peter Pan, aí tem os desenhos colados tudo na parede, aí tem um palhaço para animar a festa, aí tem, sei lá, mais umas barraquinhas de cachorro-quente, batata frita, gasta-se muito dinheiro, né? E aí a gente vê que a pessoa, às vezes a família é pobre no Brasil, nem tem muito dinheiro, mas tem aquela puta festa para criança, ou então uma puta festa de 15 anos, ou então um casamento, assim, luxuosíssimo, super caro, gasta-se um monte de dinheiro, fica se devendo um monte, né? E depois, não viaja. Enfim. O alemão ele é mais simples nas coisas cotidianas, ele não faz grandes festas, ele não faz grandes festas de 15 anos, e até casamento mesmo, depende, é claro, da situação financeira da família e tal, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram um casamento super simples e preferiram pegar o dinheiro, guardar e viajar, né? Economizar e poder gastar em outras coisas, né? Eu acho assim, que o alemão ele pensa melhor financeiramente, tá? Eu acho que isso tem também, claro, uma tradição aí de depois da guerra, de ter passado muito sufoco, ter passado muito problema, ter que ter reconstruído o país. Então você acaba tendo que aprender a economizar e a juntar o dinheiro, mesmo que nas pequenas coisas, né? Coisas bem simples. Eu posso dar milhões de exemplos que eu acho super interessantes da forma como o alemão economiza uma coisa micro que se transforma depois numa coisa gigante, porque é uma coisa pequenininha que você todo mês vai juntando no final do ano, no final de 5 anos, no final de 10 anos, é um monte de dinheiro que foi economizado e que o brasileiro ele não tem essa mentalidade, né? Então, vou dar um exemplo idiota, a porta que abre e fecha do metrô. A porta que abre e fecha do metrô de Berlim e da Alemanha em geral, ela tem um botãozinho assim, vermelho, e ela não abre automaticamente. Ela fica piscando. Então quando você chega lá, você vai entrar, você aperta o botão e ela faz assim. É um sistema que tem alguma coisa a ver com ar, tá? Que não gasta energia nenhuma, é uma coisa de ar mesmo, que abre e... Além de não gastar energia, você abre só a porta para a pessoa que vai entrar, para o grupo de pessoas que está entrando, porque você apertou, então quer dizer que você vai entrar. Quando você vai no metrô no Brasil, o metrô para e todas as portas abrem e é eletrônico, não é esse ar, entendeu? Então você gasta dinheiro com essa energia que abrem as portas e abrem todas as portas, independente se está entrando gente ou não está entrando. Então assim, chega numa estação, abrem-se todas as portas, fecham todas as portas. Anda mais uma estação, abrem todas as portas, fecham todas as portas. Mais outra estação e vai assim um ano inteiro, um mês inteiro, entendeu? Entrando ou não entrando gente, e é energia, abre com energia. E aqui é um ar assim, e é só quando alguém vai entrar. Então estou dando assim exemplos bem banais e bem pequenos para vocês entenderem como todas essas coisas juntas ao longo dos anos se transformam em essas pequenas economias de energia ou economias de dinheiro, elas acabam se transformando em grandes economias. E o princípio do pensamento alemão, ele é assim, essa coisa pequena que você acaba transformando numa coisa grande. Então eu acho, e eu vejo dessa forma, que a Alemanha é um país rico, porque ela faz as contas direitinho de cada pequeno detalhe que vai ser economizado e por que vai ser economizado e quanto que vai ser economizado. Você faz muita conta, mas no final dessas contas todas, você economiza e aí você acaba gastando em coisas que precisam ser gastas e não em coisas que são desnecessárias. E no Brasil, infelizmente, as pessoas querem mostrar que tem dinheiro, querem gastar, querem mostrar para os outros, que linda festa, que lindo vestido, que lindo tudo, e gasta-se muito e depois a gente viaja menos. Bem,
é a minha visão, tá? Eu acho que cada um tá aí para poder colocar a sua opinião a respeito. Aliás, escrevam aqui embaixo o que vocês acham a respeito desse assunto. Eu acho muito interessante como essas coisas pequenas diferenciam uma cultura, né? E isso é uma coisa que está implícito, né? na gente, está dentro da gente desde pequeno. A gente aprende desde pequeno a agir dessa forma e a gente não consegue ver outra forma. Não consigo ver outra forma de lavar a louça. Por mais que eu até perceba, entenda que lavar a louça desse jeito vai economizar água, para mim, ser mais limpo é muito mais importante que economizar água, né? Enfim, tudo uma questão de qual é o seu princípio, o que está por trás da ideia ali, né? A gente acha inaceitável isso, não acha higiênico, né? E o alemão, o que ele acha higiênico, a higiene é uma coisa legal, o que ele acha higiênico é diferente do que a gente acha higiênico, né? Para o alemão, muitas vezes, você só lavar as partes íntimas, aqui embaixo, a parte lá embaixo, enfim, com um paninho e depois secar, você já deu uma lavadinha, já limpou. Tem gente que enfim, nem isso faz um dia, vai fazer no outro, vai fazer de 2 em 2 dias. Ah, o alemão é porco, todo alemão é assim. Não é assim também, gente. Tem alemão que toma banho todo dia, né? Mas tem alemão que não toma banho todo dia. Ah, mas como é que pode isso? Você está pensando com a cabeça do brasileiro, faz calor, faz maior sol. Então não dá pra você não tomar banho, porque você vai ficar fedendo, porque você sua. Agora, se você mora num lugar frio, você não sua. Então você não fica fedendo de uma hora para outra. Demora um pouco, entendeu? Então as pessoas se dão ao luxo de repente não tomar banho todo dia e dar só uma lavadinha. Mas, por um outro lado, quando começa a fazer calor, eles não sabem como se comportar no calor. Então, assim, o ônibus está andando e as janelas estão todas fechadas, porque eles estão achando que a janela fechada não vai entrar calor. E aí o frio vai manter o frio lá dentro. Entendeu? Então, na verdade, um ventinho assim ia bem, né? De vez em quando, para dar uma refrescada. Mas aí ninguém abre a janela. E aí as pessoas, de repente, tomam banho sim, banho não, que tem aquelas que fazem isso aqui. E aí o cara começa a feder. Então, no verão, você sempre tem uma pessoa que levanta o braço para segurar lá segurar no ônibus e ver aquele fedorzinho de CC que ninguém merece, né? E no Brasil, é claro que tem isso, mas tem muito menos, por incrível que pareça, porque o brasileiro é mais limpinho, entendeu? Então, são diferenças culturais interessantes para se pensar, né? Mas também para dizer para vocês que, sei lá, eu acho que não existe o melhor ou o pior, eu acho que existe diferença, entendeu? Existe o que tá bom para mim agora, o que a gente aprendeu a fazer, e acho que a gente tem que ir se adaptando de acordo com a nossa cultura, né? Com o que a gente tem de base, mas também com o que é bom, entendeu? Pra gente. Então, eu guardo comigo o que é bom da cultura brasileira e aceito de novo o que é bom da cultura alemã para que eu seja uma pessoa melhor. Eu posso utilizar dessas duas culturas, para que eu me melhore, para que eu seja uma pessoa melhor, entendeu? Então eu tento economizar mais, não gastar que nem um brasileiro com besteira, mas ao mesmo tempo eu não quero perder a minha alegria brasileira, não quero ser tão séria como um alemão, mas eu tenho que ter uma certa seriedade que tem a ver com a competência. Então eu acho que são coisas que você vai puxando de uma cultura e vai puxando da outra, e que você vai se melhorando enquanto pessoa, e que você só pode fazer a partir do momento que você está dentro dessas duas culturas. Quando você percebe, compreende duas culturas. E isso não só Brasil, Alemanha, isso aí é Brasil e qualquer outra cultura. Qualquer lugar que você tenha crescido, que você esteja entre duas culturas, você vai ver coisas positivas e coisas negativas, e o que vai te acrescentar nessa história toda é você poder usufruir desses dois lados, o que é bom de cada lado, e pegar o que é ruim de cada lado, que cada lado tem um lado bom e ruim, e jogar fora, porque não vai servir pra você, porque você não vai crescer como pessoa. Gente, adorei falar com vocês, adoro esse canal, adoro fazer esses vídeos pra vocês. Me divirto horrores fazendo isso, batendo esses papos. Se vocês estão gostando, se vocês gostaram do canal, gostaram do vídeo, assina, dá um like aí pra dar uma força pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!